eu nunca imaginei que eu poderia ser um maquiador, que hoje eu ia viver de maquiagem. Na verdade, eu não entendia nada sobre maquiagem. Veio com uma proposta, na verdade não foi uma proposta, fiquei sabendo que estava precisando de maquiadores para uma TV, abracei essa oportunidade que me foi dada e acreditei que eu poderia desenvolver grandes projetos como maquiador. Quando surgiu essa proposta de me tornar um maquiador, naquele momento eu imaginei assim, que seria a melhor decisão a ser tomada na minha vida. Comecei a minha carreira trabalhando numa produtora de vídeo, fazendo filmagens de eventos, casamentos, 15 anos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Mas o meu sonho era trabalhar em TV, como cameraman. Mas só que o destino me levou para a área da maquiagem. Na verdade, quando eu entrei para me inscrever para cameraman, a atendente falou que não tinha mais, já tinha terminado as inscrições. E eu saindo da portaria, entrou um grupo de pessoas falando que iam se inscrever para maquiagem. Eu retornei falando que eu queria me inscrever para maquiagem. Aí a atendente falou, mas você não falou que queria ser cameraman? Ah, assim, não, era maquiador. Enfim, ficou aquela discussão naquele momento ali, mas só que eu me inscrevi como maquiador e um mês depois me chamaram para fazer o teste. Cada trabalho que eu realizo, que eu fui contratado para realizar, é uma experiência única. E são responsabilidades também muito distintas. Tanto pode ser com moda, TV ou cinema, mas todas essas se tornam uma para mim. Porque é um momento que eu tenho uma entrega total para poder dar o meu melhor e fazer com que todos sintam-se satisfeitos com o meu trabalho. Como é que eu vejo a maquiagem hoje? Eu vejo de uma forma tipo assim, eu poder levar a autoestima para outra pessoa. Não vejo de uma forma assim séria, no sentido assim, como que a pessoa leve de uma forma muito pesada. Acho que quando alguém entra em contato comigo querendo ser maquiada por mim, a minha intenção em levar essa maquiagem para essa cliente ou para um trabalho específico, cinema, TV ou moda, é fazer com que a pessoa se sinta bem naquele momento de estar sendo maquiada, fazer com que ela se sinta assim, uma estrela, como se fosse uma estrela de cinema mesmo, mas explicando a ela que a maquiagem, para ela ser bonita, não é a quantidade do produto que ela vai usar, mas é como ela vai usar os produtos, entender dos produtos, entender das cores, entender da textura, de usar tudo aquilo com responsabilidade. Tem homem que usa maquiagem de uma forma muito imperceptível. Por exemplo, assim, o homem ele não tem a parte dos cílios embaixo, a parte dos cílios inferior muito claro, ele passa um lápisinho ali e vai abrir um pouco o olhar dele. E a mulher não, a mulher ela pode exagerar no rímel e que fica de uma forma mais exuberante e não precisa muito. Detalhe e responsabilidade de como usar a maquiagem. Na verdade, eu nunca tive referência nenhuma na área de maquiagem porque eu não entendia nada de maquiagem. Nunca busquei nada sobre maquiagem. Como eu era cameraman, eu tinha preocupação em ver as modelos que olhavam no rosto dela que precisavam de alguma coisa, um batom, um rímel, mas não entendia da maquiagem em si. E acho que foi daí que começou a despertar essa vontade de querer aprender sobre esse mundo da maquiagem. Comecei a prestar atenção nos filmes, nas novelas, em revistas e comecei a me inspirar desta forma, vendo revistas, vendo novelas, prestando atenção a cada detalhe nesse mundo da maquiagem. Mas claro que em casa as minhas tias, a minha mãe sofreram um pouco com isso. Elas foram as minhas cobaias e que me ajudaram muito.
Meu trabalho me leva para vários setores artísticos. De tudo que eu já fiz até hoje, como eu já falei, que eu comecei na TV, então eu já fiz muitas novelas, com tempos assim, de 6 a 8 meses de filmagem, e logo depois passei para cinema, que são tempos totalmente diferentes, tempos muito mais reduzidos, equipe reduzida. O tempo estimado de filmagem para um filme, dependendo do tamanho dele, varia de 1 mês a 2 meses, ou uma série que pode chegar a 4 meses de filmagem. Cada uma são distintas uma da outra porque depende muito da demanda e também da história. Trabalhei com moda em Portugal, trabalhei em novela em Portugal, algumas capas de revista também fora do Brasil, também em Portugal e na Eslovênia. Mas se for me perguntar, Adriano, o que você mais gosta de fazer? No sentido de caracterização, moda, TV, cinema, efeitos especiais ou beleza, eu não vou conseguir te falar uma. Eu gosto de fazer o que eu gosto de fazer, maquiar, porque eu sinto que o meu trabalho é poder levar para outra pessoa e também transformar pessoas e da mesma forma de aumentar a autoestima da pessoa. Na área da beleza, você vê de uma forma muito diferente a autoestima da pessoa. Na área da caracterização e efeitos especiais, eu vejo totalmente diferente, que na verdade é a minha autoestima. Posso falar do ego, de ver o meu trabalho, dos cortes, dos machucados, do pescoço degolado, enfim, daquela forma bem mais que todo mundo tem hoje quando vê no cinema. Então, assim, são coisas distintas, mas todas elas, para mim, funcionam uma lado da outra. O trabalho mais longo que eu fiz foi uma série que durou 4 meses. O nome da série é Sem Volta, que tinha muitos efeitos especiais. Perna cortada, degolado, enfim. Essa foi uma das séries que foi um desafio até muito interessante para mim, pela quantidade de efeitos especiais. Sempre me pergunto qual é o desafio da minha profissão, como maquiador, como caracterizador, visagista, porque realizar um trabalho, tanto para cinema ou para TV, há um estudo, há uma pesquisa que é muito grande. E o que eu mais gosto é essa parte de pesquisar, criar os personagens até chegar ao ponto de você pôr em prática e o início da filmagem. E pensando no desafio, eu não consigo especificar um desafio. Eu acho que é o desafio diário, tempo, que às vezes é tempo muito curto, que você tem para você poder mostrar o seu melhor naquela maquiagem ou naquela caracterização, efeitos, né? Então não consigo especificar um desafio especificamente. Adriano, qual é o desafio? Não consigo pensar nesse desafio especificamente, mas penso que todo trabalho tem o seu desafio, como a pesquisa do projeto, de cada personagem, como vai ser criado aquele personagem, no sentido, toda a característica dele, né? Você precisa transformar o ator, pessoa, ao ator personagem. Eu acho então, se isso for um desafio, seria esse: você poder transformar um ator em outro personagem. Olá mundo! Como vocês sabem, sou Adriano Marques. Estou aqui mais uma vez para explicar sobre maquiagem, mas só que hoje para pele masculina, que não tem segredo nenhum. É básico,
né? Nada assim de tão difícil. Não sei, depende, né? Bom, mas o Romero ele tem olheira, então temos que ter cuidado assim, na hora de correção das olheiras masculinas. Até para um ator entrar em set, temos que ter esse cuidado, né? E não carregar demais, é só aliviar a questão das olheiras deles, tá bom? Então vamos começar? Vamos. Para a pele masculina, para tirar a olheira, tem vários artifícios. Tem gente que usa cor laranja, ou verde, ou rosado. Eu, particularmente, eu não gosto de usar nada dessas cores, porque eu acho que sempre pesa muito. E como cinema com a película mudou muito, então hoje eu costumo fazer diretamente com o tom da pele dele, ou um tom um pouco mais escuro e depois eu vou clareando. Então, estou usando só correção, com um pouquinho de base e vou começar a aplicar. Peço ele para olhar para cima, começo de dentro para fora. Sempre com cuidado, porque essa área dos olhos ela é muito sensível. Então tem que ter maior sensibilidade para não pesar e não ficar um desconforto para o ator ou para a atriz. Você já vê que já vai dando uma certa diferença. Se você olhar, olha para lá, Romero, você vê um olho e vê o outro, já tem uma diferença, mas ainda não está finalizado. O que é importante na maquiagem masculina é não parecer com que eles estejam maquiados, é parecer o mais assim, simples possível. Agora o outro, olha para cima. Como falei, com muito cuidado na hora de aplicar. Tem pessoas que têm essa área dos olhos muito sensível. Por exemplo, eu não consigo, se for para maquiar, não consigo dar aflição. Eu mesmo tenho que fazer em mim. Gosto muito de usar esse dedo, que é um dedo que o toque dele é mais leve, não machuca, diferentemente desse, do indicador e do dedão. Então esse dedo é o melhor dedo que tem para você aplicar com leve batidas. Nunca fazendo esfregando, não esfrega. Não pode fazer esfregando, é batendo levemente até o produto absorver bem. Agora no espelho já vai dando uma leve diferença. Agora ele já com uma olheira corrigida, agora eu vou uniformizar a pele dele, porque ele está com uma leve rosácea. O que é a rosácea? São esses pontos, aqui não sei se vocês conseguem ver, mas não que ele tenha rosácea, porque ele acabou de fazer a barba e a pele está um pouco irritada. Então sempre depois que terminar de fazer a barba, é muito importante usar um tônico, para que a pele se acalme, né? Fica mais preparada para receber uma maquiagem. Aí com pingos de base, pouco, não precisa muito. Eu misturo sempre com corretivo, só para ter uma base melhor. E sempre tirando excesso e passa em movimentos circulares. Você vai começando a ver que um lado do rosto já está bem diferente do outro, porque a intenção é exatamente essa, é aliviar a rosácea que tem da barba que ele fez. Olha aqui, ainda tem um pouco aqui, vamos usar um tom um pouquinho mais claro de correção. Eu falei passar em movimentos circulares, mas não necessariamente precisa ser. Você vai vendo a necessidade conforme cada pele. E como eu falei, para a pele masculina tem que ser muito pouco. Ele não pode parecer que está muito maquiado. Mas como é para um trabalho específico, cinema ou um comercial, todos sabem que precisam ter uma correção. Então
nada de grave aparecer que está com alguma correção na pele. Lembrando que tem que ter sempre cuidado na hora de aplicar para não machucar os olhos, né? Faça com cuidado. Faça movimentos precisos. Esses movimentos precisos de uma forma que não machuca. Então, assim, antes de você iniciar uma maquiagem em uma outra pessoa, faça em você. Usa o dedo em você. Vê o toque que você está fazendo em você, porque você vai entender na hora quando você for tocar em alguém. Como eu falei, a maquiagem para pele masculina não tem segredo. Só obedecer assim, a quantidade de base que usa, a quantidade de corretivo que usa, não exagerar. É só aliviar, amenizar um pouco da olheira, os vermelhos, se tiver uma marca de espinha, sem exagero nenhum, diferente de pele de mulher. Pele de mulher ela precisa fazer rímel, sombras, batom, então assim, é muito mais do que pele masculina. Então não tem segredo. Aqui já estamos quase finalizando o Romero. Lembrando que a maquiagem ela também tem que descer ao pescoço, porque ela tem que igualar um pouco para não dar diferença em vídeo, em fotografia. E depois, terminando isso aqui, podemos pentear a sobrancelha dele. O Romero tem bastante sobrancelha. Tem casos que às vezes assim o ator ou algum personagem específico pede sempre para dar uma afilada no nariz. Então é só passar uma sombra um pouco mais escura na parte de fora do nariz, bem pouquinho. Que isso funciona muito para fotografia, para close, não é para o dia a dia, tá? Mas é só para fotografia. Se você olha pelo espelho, você já vê uma leve diferença, né? Não é? Olha para lá. Passando assim nessa região, assim, a parte de fora do nariz. E depois dá uma leve esfumada para não ficar marca. É só para dar uma leve afilada. Aí vem com pó para selar. Pode ser um pó translúcido, sem cor. É uma cor clara, mas não significa que ela vai ficar dessa cor aí, que ela só serve para tirar o brilho. Como o Romero fez a barba, a pele dele está muito sensível, então necessita de usar o pó para tirar um pouco da velocidade. E o bom desse pó, ele é translúcido, por ele não ter cor, ele não vai influenciar em nada na pele. Entendeu? Pronto. Terminando aqui a maquiagem com o Romero, eu usei base, corretivo e finalizei com um pó translúcido para selar a maquiagem. Não que tenha necessidade de usar o pó, mas como a pele dele estava brilhando um pouco porque ele acabou de fazer a barba, então necessitei usar esse pó translúcido. Você que está aí em casa, quer fazer uma maquiagem para ir para uma festa? Pode fazer. Olhando assim, ninguém vai dizer que você está maquiado. Só se você exagerar na quantidade do corretivo ou da base. Então fique à vontade na hora de se sentir um pouco mais bonito ou de se maquiar um pouquinho mais, ok? Então, Romero, tá bom pra você essa maquiagem? Sim, ficou ótimo. Ficou ótimo? Gostei. Gostou? Bem profissional. Você acha que você tá se sentindo desconfortável com Não, ela? tô bem confortável. Não dá nem pra sentir. Boa. Então, eu, Adriano Manques, estou finalizando aqui mais um tutorial. Logo vocês vão ver agora um tutorial com pele preta com a nossa colega Tabata, que aí vocês vão ficar bem atentos e vão gostar bastante. Tá bom? Até já. Beijo. Beijo.
mundo, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, bem, não importa o horário, o que importa é que vocês estão aqui novamente comigo para mais um tutorial de make-up, maquiagem ou maquilagem, não importa também, importa que estamos com a Tabata. Vamos fazer hoje a nossa querida Tabata se sentir uma estrela de cinema, ou não? Sim. Ih, mas senti muito fraco isso, Tabata. Estrela de Cinema. pronto. Como eu falei sobre pele preta, também eu costumo dizer assim, não tem dificuldade nenhuma. A preocupação sempre é o material, a melhor base, melhor corretivo. E sempre fazer um testezinho antes de comprar o produto. E por favor, busquem os melhores produtos. Tá? Tem no mercado aí de marcas variáveis que não vão te deixar na mão. E geralmente tem profissionais que começam a maquiagem fazendo primeiro pelos olhos. Eu particularmente gosto de fazer a pele toda e depois ir para os olhos. Mas isso não importa, cada um cria uma identidade profissional. Cada um começa da forma que achar que se sinta bem. Eu prefiro desta forma. O importante é que no final o resultado é o mesmo. Eu gosto sempre de usar uma paleta dessa, com um pouco de base de uma cor, como eu falei, eu gosto de misturar para criar uma pigmentação mais clara e mais escura, até para ter cuidado de não deixar a pessoa com uma tonalidade cinza, ou mais escura ou mais clara. E eu começo usando a base primeiro. Uma outra dica, por que eu gosto de começar usando a base? Eu uso a base no rosto todo e depois eu venho com a correção, com um corretivo específico, olheira, nariz e canto de boca. Então, se você usar o corretivo primeiro e depois vir com a base, você está retirando o corretivo. Então é melhor você começar com a base. Vocês estão podendo ver e notar uma diferença de um lado do rosto para o outro. Esse pincel é ótimo para você espalhar a base. Eu gosto muito. E você encontra em qualquer farmácia, enfim, qualquer loja de produtos de maquiagem tem desses pincéis. Estou fazendo só um lado do rosto para ver o resultado da base. Fecha os olhos. Correção um pouquinho mais clara na área dos olhos. Isso também ajuda para segurar a sombra, né? Agora eu vou começar com a correção de olheira. Como eu falei, eu usei a base primeiro e agora eu estou usando o corretivo. Olha para cima. Como eu falei, é uma área muito sensível, tem que ter muito cuidado na hora de aplicar o produto nessa região. Sempre batendo, abaixa um pouquinho o rosto, olha para cima. Sempre batendo com as pontas dos dedos. Uma leve clareada. Não quer dizer que vai ficar, mas é importante ficar nesse momento para ter o resultado final. Venho com o pincel novamente só para dar uma uniformizada. Eu gosto de misturar a base mais clara com a mais escura para fazer a pigmentação correta da pele. Ai, Adriana, errei na mão. Não tem problema, se você errou na mão, prateia, vai lá, usa o tom mais claro até acertar. E essas bases líquidas, o bom é que ela nunca vai te dar um tom pesado. Tem gente que usa correção direta. Quando usa correção direta, a pele fica muito mais pesada. Olha, muita gente gosta de fazer o contorno, a moda do momento é fazer contorno.
Por que passar base na pálpebra? É bom porque ajuda a segurar a sombra, né? A durabilidade é melhor também. Nitidamente agora vocês vão ver uma outra diferença. Um lado ela está com a olheira corrigida e a outra não. Muito cuidado na hora de aplicar a base na região dos olhos para não machucar a cliente ou ator, atriz, enfim. Sempre com esse dedo, porque ele tem uma temperatura muito melhor do que os outros e a intensidade dele é diferente dos outros dedos. Aqui o espelho. Tá com correção, tá com base, e ao mesmo tempo tá uma pele natural. Você pode sair durante o dia assim e falar que você não tá com maquiagem nenhuma. É a sua pele, é o seu tom de pele. Por quê? Não tem blush, não tem pó, não tem nada. Você pode enganar uma pessoa. Só quem conhece sua pele que vai ver que você usou uma correção, talvez, né? Então quem entende de maquiagem vai ver essa diferença. Pronto, pele feita. Vocês viram que não tem segredo nenhum e vocês viram também que foi rápido. Demorou? Não. Então, só estava explicando a diferença de um lado para o outro. Eu gosto de pegar o pincel, umedecer numa água ou no colírio, uso na sombra, cuidadosamente para não estragar a sombra, da sua cor de preferência, tiro o excesso e começo a aplicar. Fora para dentro, ou vice-versa, não importa, mas sempre com cuidado. E o bom de ser molhado, umedecido, enfim, que não corre o risco de sujar a sua maquiagem. Por isso que tem gente que começa a maquiar pelos olhos, porque como eu estou usando na sombra, ela vai caindo para a parte das orelhas. Dois lados dos olhos já começa a dar um desenho na maquiagem, que ainda está longe de estar finalizada. Ainda tem todo o acabamento, mas passo a passo eu usei um tom só de sombra, fecha os olhos, um tom só de sombra, que foi desta paleta, esta sombra umedecida. Vou continuar com o pincel umedecido sem precisar usar a sombra para continuar espalhando o que já tem nos olhos dela. Aí me pergunta, Adriana, essa maquiagem é pro dia a dia dela? Claro que não, né? É uma maquiagem para que ela tá indo para uma festa, né? Tá indo para uma festa. Mas se ela quiser usar durante o dia, ela vai precisar somente isso aqui, pôr um rímel e um cílios postiço, mais nada. Mas só que essa maquiagem especificamente eu vou esfumar, eu vou vir com uma sombra mais escura. Vou começar agora a corrigir a sobrancelha, que é um pincel fino, específico que eu gosto muito de usar. Novamente, usando a sombra um pouco mais escura molhada, pintei a sobrancelha, que ela tem muito, e venho desenhando levemente. Por que não pode marcar tanto a sobrancelha escura? Porque nada pode brigar de cor. Então você só tem que criar só o desenho, só realçar o desenho. Entendeu? Porque senão vai ser uma briga de rímel, sombra, sobrancelha. Agora eu vou fazer correção também de nariz, que é dar uma afilada no nariz.
Não é difícil também, que eu já expliquei. Sempre pela parte externa. Usa sempre os dedos, por quê? Para dar uma uniformizada. Antes de eu esfumar os olhos dela, quero que vocês olhem bem como foi feito. Como foi aplicada a sombra, a base e o corretivo. E como foi feito o contorno do nariz. Por enquanto, é o que foi feito. Um outro pincel de esfumar. E vamos começar a aplicar de fora para dentro. Tá vendo que com pouco você pode dar o tom que você quiser. Você pode fazer uma maquiagem mais forte ou mais fraca. O que importa é a intensidade de cor que se utiliza. Sempre de fora para dentro, evitando chegar ao canto interno dos olhos. Para não perder o desenho. O menos é muito, então é só fazer com muita calma e respeitando a quantidade. Olha como vai transformando o olho. O olhar vai mudando, vai surgindo uma estrela de... Eu não acredito que é estrela de cinema. Isso que é mal. Tá vendo quando eu falo que você tem que acreditar em você? Quando você acredita em você, não importa qual a profissão que você busca, você tem que acreditar e ir fundo. Estou passando essa sombra preta na linha d'água dos olhos, tá? Não é dentro. Mas se você quiser passar dentro, pode, por dentro, na verdade. O acabamento já quase pronto, o olho dela está levemente esfumado, já corrigido tanto em parte inferior e superior. Eu vou continuar agora fazendo uma sombra mais escura o acabamento. Agora seco, eu vou fazendo assim, batendo o pincel. Agora vamos pôr rímel. E aí vocês vão poder ver o pré-acabamento final. Sempre espera secar bem os cílios para não correr o risco de descolar. Tá vendo? Se sente confortável com ele? Sim. Super natural, né? E se você quiser dar um peso maior, você vai, depois que ele está bem seco, vem com rímel, passa mais rímel para continuar com o acabamento. Mas antes eu vou passar o blush. Aí qual é o melhor tom de blush para pele preta? Eu sempre gosto de utilizar esses dois tons, o tom mais claro e mais escuro, porque fica mais homogêneo, dá um ar de saúde, para não ficar muito rosado. Sempre sorrir, sempre pede a pessoa para fazer um ar de sorriso. Isso. Continua. Só dei uma leve selada para tirar um pouco do brilho, porque eu não acho interessante deixar a pele muito sem brilho, não, tá? Agora, continuando em acabamento, é uma coisa que eu gosto sempre de fazer, principalmente se for para uma capa de revista. Eu gosto de dar um ponto luminoso. Esse ponto luminoso é como se fosse uma linha d'água próxima do canto dos olhos. Como eu falei, podemos usar um pouquinho mais de rímel
para dar um peso maior porque a noite é longa. Olha a diferença. Aí você vê, por que eu falo que a sobrancelha não pode estar muito marcada? Porque tudo... Aí você vê que aparece a sobrancelha, tá vendo? Aparece o desenho da sobrancelha, aparece a sombra, aparece o rímel, aparece os cílios, aparece o blush e agora eu vou finalizar com o batom. Aí olhamos, pensamos assim, a maquiagem da Tabata está pronta? Ela está pronta. Não vou ver ainda não. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar, vou dar uma leve clareada, espalha bem, pode espalhar o máximo que você conseguir. Vou dar uma leveza nos lábios, não vou passar direto, vou usar umas cerdas porque senão fica muito forte. Só para tentar dar uma leveza no rosto dela, vou passar um pouquinho mais de blush, mas um pouco mais umedecido. Ah, por que você está passando no rosto todo? Ah, porque dá um tom mais de saúde, para não ficar tudo muito marcado. A Tabata já está pronta, meio que finalizada. Agora eu vou fazer uma foto com ela, depois eu volto só para realçar com um pouquinho de uma sombra mais escura, para ver qual é a diferença que fica, tá bom? Até já! Agora eu vou reforçar um pouco mais o preto. Como falei, sombra umedecida. E antes de secar, espalhar. Isso é só se você quiser fazer uma maquiagem um pouco mais pesada, tá? Aí você pode exagerar um pouquinho na cor. Ainda umedecido e esfumado. Porque se secar não vai dar. E corre o risco de sujar a maquiagem embaixo. Então por isso que molhado é bom. Que a maquiagem fica sempre limpa. Tá vendo como passando o pincel ainda molhado como espuma melhor? Espera. Sujeira, dá uma leve iluminada, leve, não precisa muito. Batom, vamos clarear um pouco mais, espalha bem, espalhar, isso. Pronto, reforcei só um pouquinho mais de sombra preta. Tá vendo a naturalidade do tom? Precisa fazer o contorno? Não. Precisa iluminar? Não. Não precisa. Você está pronta para qualquer o quê?
qualquer festa. Você vai de um casamento a um dia a dia. E as pessoas que estiverem aqui com você, nossa, você está super bem maquiada, você está super bonita, sem exagero. Pesada, é. Eu quero agradecer ao Superclasse pelo convite. Obrigado por dividir experiência com vocês. Isso é muito importante quando podemos ter esse tempo de se doar mais para o outro. Eu acho que é isso que precisamos, nos doarmos mais, tá bom? Essa é a minha dica. Estava aqui com a Tabata, ela me ajudou nessa missão. É uma missão boa, é uma missão que faz com que a gente se sinta envaidecido, né? E é tão bom chegar no final, você ver como é que a Tabata está se sentindo uma estrela de cinema. Não é difícil, o importante é saber utilizar bem as cores. Usando as cores corretamente, você não vai ter erro, ok? Qualquer dúvida, entre em contato conosco e se precisar de alguma aula presencial também, estou à disposição. Beijo, até a próxima!